Hey ponto alto, está começando mais um devocional e antes de começar esse vídeo eu quero te pedir para fazer algumas coisinhas. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos conteúdos e nos siga também no Instagram. Hoje eu vou falar sobre cumprindo a nossa missão. Só que primeiro eu vou fazer uma dinâmica na nossa introdução e eu vou pedir a ajuda dos dois Mateus. Então, eu quero que vocês dois, esse copo é de vocês. Certo. E eu quero que vocês dois usem a sua criatividade e façam uma obra de arte com esse copo. Ixi, uma obra de arte com copo, Vai, usem a criatividade. Deixa eu ver, gente. Eu fiz uma cadeira. Uma cadeira? Uau, muito legal! Olha a cadeira do Mateus. Bom, tô quase terminando aqui, peraí. Bem, eu tentei pelo menos, Desse lado. com esse pequeno tempo aqui, sol. Isso, ele fez um sol, Mateus II. Agora a pergunta é, tem como eu colocar água aqui dentro? Não. Porque se eu colocar, o que vai acontecer? Vai vazar. E qual que é a finalidade do copo? Eita. Carregar algo? Líquido, exatamente. Ou balé quando você vai no aniversário. Não. Água, gente. Carregar algo líquido. Então o que eles fizeram? A missão do copo é carregar algum líquido dentro. Só que eles usaram a criatividade deles e não tem como eu carregar... é só um pouquinho de água aqui dentro. E do Mateus aqui, não tem como. Então a finalidade dessa dinâmica é: nós podemos sim usar a nossa criatividade na nossa vida, mas isso não pode deixar que apague a nossa missão de vida. Bom demais. Valeu, galera! Então, gente, essa foi a nossa introdução. E no tema de hoje vamos falar sobre cumprindo a missão. A nossa missão como cristão aqui na Terra é ir e anunciar as boas novas. Falar de Jesus, falar sobre o amor dele, falar sobre a esperança dele que há em nós. Anunciar a boa notícia de que não importa o que aconteça, ele vai voltar para nos resgatar e nos salvar. Jesus disse lá em Marcos 16:15 assim: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. A Bíblia nos chama para essa missão de nos tornarem testemunhas e fazer discípulos. Assim como diz lá em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui nesse versículo, Jesus nos diz para nos tornar testemunhas até o fim dos tempos. E todos nós somos chamados para falar do Evangelho. E isso que deve nos mover, isso que deve nos orientar a maneira de como vivemos. Somos representantes de Jesus aqui na Terra. E a nossa vida deve apontar para Ele, porque todas as coisas é sobre Ele. Nada é sobre nós. Devemos colocar o plano de Deus na frente das nossas vidas, assim como os discípulos fizeram. Pregaram o Evangelho pelo mundo inteiro e eles foram até perseguidos e morreram por isso. Porém, eles não desistiram da missão deles. Lá em Mateus 24:14 diz assim: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho. Erros de gravação. Deixa eu voltar aqui. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. E hoje, se você for parar para pensar, o Evangelho, a mensagem do Evangelho já se espalhou pelo mundo inteiro. Muitas pessoas têm ouvido falar a respeito do Evangelho. E uma das coisas que tem possibilitado a mensagem do Evangelho se espalhar também é isso aqui, a internet.
o mundo conectado tem permitido alcançar pessoas que jamais imaginaríamos que ia alcançar. Assim como as vias romanas facilitavam para Paulo pregar o evangelho, as vias online têm facilitado nós, como cristãos, pregar o evangelho para todo mundo. E foi isso que Jesus disse, que o evangelho alcançaria o mundo inteiro. Mas se você for parar para pensar, hoje a nossa maior missão não é sair do Brasil e ir para a África ou ir para a China. Se Deus te chamar para isso, glória a Deus. Mas existem pessoas que estão fazendo isso lá. Então hoje o nosso maior desafio como cristão é pregar o evangelho onde nós estamos. Nosso maior desafio não é atravessar o oceano, mas é atravessar o corredor da nossa casa e pregar o evangelho para nossa família, para o nosso colega, para o nosso chefe de trabalho, para o nosso amigo. Essa é a nossa maior distância, é a maior viagem, sair de dentro de si mesmo e olhar para todos aqueles que precisam conhecer Jesus. Esse é o nosso chamado. E muitas vezes na correria do dia a dia, nos afazeres, assim como na introdução desse vídeo da nossa dinâmica, que a nossa criatividade muitas vezes tem apagado o nosso chamado. E não podemos permitir que isso aconteça. E hoje eu vou falar aqui, rapidinho, 4 passos de como você falar de Jesus para as pessoas. Primeiro passo, viver a Cristo. Se você quer falar sobre Jesus, se você quer pregar sobre Jesus, você tem que viver a Cristo, você tem que viver com Cristo, você tem que ter um relacionamento crescente com Jesus para você conseguir apresentar Ele para as pessoas. Se você quer que a outra pessoa tenha um relacionamento com Jesus, você precisa dar o exemplo de ter um relacionamento com Jesus. E você também, outra coisa que facilita, você tem que criar intimidade com a pessoa, você tem que falar com mansidão, você tem que criar também oportunidades, que já é o segundo passo. Vamos lá? O segundo passo é aproveitar as oportunidades. Devemos ficar atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo para quando surgir uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, possamos ouvir essa voz e também podemos criar essas oportunidades para falar de Jesus. E o terceiro passo é esteja preparado. Quando alguém te perguntar sobre sua fé ou sobre Jesus, devemos saber responder com clareza a respeito de quem é Jesus, o que Ele fez por nós, o plano de salvação e sobre a sua fé. E quarto e último passo, seja sempre amoroso. Não devemos chegar em alguém e falar assim, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não for pra igreja, você vai pro inferno. Se você não for isso, se você não fizer isso, né? Vocês entenderam. Então é isso. Devemos falar com mansidão, falar com amor. E isso não significa concordar com o que o mundo diz, mas sim, mesmo sendo totalmente contra, ser humilde e falar com amor. Bom, gente, esse foi o nosso devocional de hoje. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, eu vou cumprir a minha missão. É isso,